No vídeo de hoje vamos trazer a análise do fundo LUG 11. O fundo Lugo é um fundo residencial, ele tem apartamentos em 4 prédios, focados principalmente para locação para pessoa física. Vamos avaliar como é que está o desempenho desse fundo, indicadores operacionais do fundo, os seus resultados financeiros e comparar com outros fundos semelhantes da área residencial dentro do grupo de fundos imobiliários. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo o portfólio do fundo. Como foi dito, são imóveis residenciais voltados aí para locação para pessoas físicas. O primeiro imóvel deles ali fica na cidade de Belo Horizonte. A gente tem aí um mapa comparando o preço do aluguel em junho de 22 e janeiro de 23. Então, nesse período de 6 meses praticamente, né, a gente teve um leve aumento no valor do aluguel. São unidades de 41, quase 42 metros quadrados. Então, assim, é um público bem específico em termos de locação para esse fundo. Esse é o imóvel em Belo Horizonte. A gente percebe também, ele tem a preocupação de analisar o mercado de tempo em tempo, justamente para verificar ali quão competitivo está o imóvel. O próximo edifício fica em Curitiba, Paraná. São unidades de quase 50 metros quadrados, um pouco maior. A gente percebe ali um leve aumento também no aluguel, de 1.648 para 1.770. E ficando com início de locação aconteceu em outubro de 19. Temos o Lugo Lindóia, também em Curitiba, no Paraná, unidade de quase 47 metros quadrados. A gente teve também um bom aumento aí de 1.585 para 1.697 no período de 6 meses. E o último imóvel fica na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A gente teve um aumento de 1.844 para 1.988 do valor do aluguel. São unidades aí de pouco mais de 42 metros quadrados. Então, é uma característica desse fundo, são várias unidades dentro desses prédios, unidades pequenas, né, voltadas aí para um público específico. E tem também, né, quando se entra na análise nos dados aí desses imóveis, os anúncios, né, o prédio tem toda uma infraestrutura ali que permite, né, a pessoa conviver com um apartamento menor, né? Então estrutura de lavanderia, esse tipo de coisa embaixo. Temos um quinto imóvel que ele está em fase final, são unidades de 42 metros quadrados e ficam na cidade de Belo Horizonte. Então é um prédio proporcionalmente menor e logo deve entrar aí no portfólio do fundo gerando receita. Trazendo agora a receita por empreendimento, uma visão mais consolidada, né? A gente tem aí o principal fonte geradora de receita no fundo é o imóvel na cidade de Campinas, em São Paulo. Aí temos os dois no Paraná, né, responsáveis aí por 46 somados e 22% com aquele imóvel na cidade de Belo Horizonte. O tipo de locatário, 98,6%, é quase a totalidade, né, são pessoas físicas. Tem também uma característica interessante que eles usam ali uma seguradora para garantir o pagamento aí, tanto de condomínio, IPTU e aluguel dos imóveis e também eventuais danos que venha a sofrer aí durante esse processo de locação. Temos agora uma visão da correção dos contratos, né? Então a gente tem aí bastante próximos aí, né? Junho, julho e agosto, né? Se a gente somar, são 22% dos contratos que tem uma correção aí vinculada ao IPCA. E essa é a curva de vencimento dos contratos. A gente tem
uma quantidade aí um pouco maior de contratos vencendo em 2025. Portanto, eles estão com um prazo relativamente longo, considerando aí que são contratos para pessoas físicas, né, e residenciais. Vamos falar agora dos indicadores operacionais do fundo. Então, a gente tem uma taxa de ocupação, apresentou queda em maio, né, fica fechando em 92,7%. Não chega a ser um número de todo ruim, né, mas a gente percebe claramente aí que houve uma queda. Tivemos também, agora comparando aí, né, uma redução das taxas de distratos, o que é um dado positivo, né? A gente tinha patamares ali de 15% de distratos no trimestre, né? E agora a gente já está numa tendência aí de redução. O histórico também de ocupação, a gente teve uma queda recente na ocupação, puxado principalmente por dois imóveis, né? O Ecoville e o Lindóia. São imóveis ali na cidade de Curitiba, então, que estão com uma taxa de ocupação um pouco mais baixa, aí, puxando o resultado para baixo do fundo. Nessa tabela temos a demonstração de resultados, né? Então a gente tem ali em maio, né, uma receita que fechou em R$ 950 mil, depois tirando as despesas operacionais e imobiliárias ficou em 740 mil, dando aí um resultado de R$ 700 mil de distribuição que rendeu aí 62 centavos por cota. A gente tem a evolução, né, desse valor da cota. O fundo, desde o seu início ali, então ele não conseguiu chegar ao pagamento do CDI, né? A gente teve uma desvalorização grande da cota. Então é um ponto aí de atenção. E ele conseguiu, na verdade, até empatar com o IFIX, né? Mas a gente percebe aí que teve uma desvalorização importante na cota ali que fez perder rendimento. O histórico de rendimentos, então, ele teve uma leve alta, ele vai sendo corrigido pelo IPCA, então é natural que ele tenha um leve aumento. E a gente percebe que a queda do valor da cota fez aumentar ali, né, o dividend yield, chegando a valores um pouco mais elevados. Agora vamos comparar ele com outros fundos voltados para esse público residencial na Bolsa. Então, não é um setor que tenha muitas opções, né, opções de grande porte. Então, são todos fundos menores ali em termos de patrimônio. A gente percebe ali a coluna do patrimônio, são patrimônios bem mais bem menores do que historicamente, do que a gente tem em outras áreas, por exemplo, laje, shopping, né, logística. Em termos de dividend yield, o lucro está um pouquinho abaixo aí dos outros fundos, né? Apesar de ter uma relação preço-valor patrimonial que está entre as menores ali, né? O número de cotistas desses fundos, né, são relativamente menores, né? São proporcionalmente menores. Ele tem um percentual razoável em caixa e a sua taxa de administração ela é a segunda menor do grupo ali, né? Então é uma taxa que bastante competitiva. Em termos de investimento, quem investiu há um ano atrás, juntando aí com os dividendos recebidos, conseguiu chegar a 6,9%, ficando ligeiramente acima da inflação, mas há 2 anos teve uma perda de 1,3%. Então, como é importante conseguir comprar a cota do fundo imobiliário em um patamar de preços adequados, né? Nesse gráfico a gente tem então a evolução do preço da cota, né? Ele começou ali, né? Apresentou uma queda, uma tendência de recuperação, mas praticamente ele veio numa reta ali em queda, né? A gente tem uma tendência, talvez aí uma tentativa de recuperação, né? De valor, mas resta aguardar e ver se essa tendência de fato vai se confirmar ou não, né? Como comentei, né, ele está sendo negociado a 0,65 em relação ao valor patrimonial. É um desconto bastante grande aí, né, em relação ao patrimônio líquido do fundo.
E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Lugo 11. Do lado positivo, a queda de preço da cota e aparente início de retomada, isso não é uma recomendação, né? É só uma observação do gráfico ali, pode ser que ele continue na tendência de queda, né? Mas pode ser de repente uma oportunidade ali para alguém que queira investir nesse fundo comprar uma cota a um valor um pouco mais baixo. Ele tem uma taxa de administração mais baixa no fundo imobiliário. É um fundo que está em expansão, então ele em breve ele deve entrar esse novo imóvel dentro do portfólio do fundo e tem uma redução significativa da taxa de distratos que no passado era ligeiramente mais alta. Do lado negativo, é um fundo de menor porte do que outros fundos imobiliários da Bolsa. O setor como um todo, né? O patrimônio desses fundos é bem mais baixo. Dividend yield menor do que outros fundos de características similares. Ele é uma categoria de fundo que também tem um menor nível de liquidez, né? E poucos cotistas, então também se deve ficar atento ali, né? Eventualmente pode ter uma dificuldade na hora de vender as cotas. Os imóveis de Curitiba estão com menor taxa de ocupação, ou seja, aparentemente não é uma questão ligada ao imóvel, mas a cidade em si, né, por algum motivo aí reduzir a ocupação desse tipo de apartamento. E o nível de risco de inadimplência, ele é maior, né? Isso daí é um comentário geral, afinal são uma série de pessoas físicas que fazem os contratos de locação e é muito diferente, de repente, de você de uma grande empresa, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem um risco aí muito maior de inadimplência, em parte contornado com aquela questão da seguradora. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.